isso, viu, Tadeu? Boa noite a todos que estão nos vendo. Esse é mais esse é mais um curso da Sociedade Brasileira do Trauma Ortopédico, é um curso da SEC, da Comissão de Educação Continuada. Nós realizamos vários cursos durante o ano. Esse ano nós já realizamos um curso há 3 meses atrás. Esse aqui é o segundo curso do ano e nós teremos um outro curso no segundo semestre. E nesse curso SEC nós teremos 4 aulas, né, dos de palestrantes que são renomados na sociedade. E nós vamos começar inicialmente com o Dr. Hélio Fernandes, que vai nos falar sobre considerações cirúrgicas no tratamento de fraturas do paciente osteoporótico, foco na tática e na técnica. Lembrando que essa aula ela é gravada e ela pode ser visualizada depois, qualquer outro dia que vocês quiserem. Doutor Hélio, muito obrigado pelo aceito do convite, e a palavra é toda sua. Boa noite, Marcelo. Boa noite, meus colegas. É, eu quero agradecer o convite de participar desse fórum e, e também cumprimentar os colegas que vão participar junto comigo aí para a gente poder debater alguns assuntos muito interessantes. Me coube falar sobre as considerações cirúrgicas no tratamento de pacientes com fraturas osteoporóticas. É, Mais ou menos ao longo dos últimos 14 anos, eu tenho tido a oportunidade de trabalhar muito diretamente com pacientes com fraturas por fragilidade óssea. E, assim, eu vou direto ao assunto. Existem alguns princípios de fixação dessas fraturas e eu vou enumerar aqui os implantes bloqueados, o tipo de fixação na metáfise, como é o número de parafusos multiplanares, implantes longos, usando estabilidade relativa, com placa em ponte, acetamento medular bloqueado, e as técnicas minimamente invasivas associadas algumas vezes ao augmentation. Então, essas fraturas, elas têm algumas dificuldades em relação ao... Eu não estou conseguindo visualizar bem, agora ficou melhor. São fraturas de tratamento difícil, vocês estão vendo aqui alguns exemplos, né, de regiões metafisárias praticamente pulverizadas, né, e que a gente sempre busca nesses casos. Eu não estou conseguindo mudar, agora sim. A gente sempre busca a estabilidade. Vejam que muitas vezes aqui temos exemplos de fraturas agudas e fraturas depois de tratadas como essa do húmero, onde a área de tensão promove uma fratura bem distal do húmero. E lembrar que os idosos têm algumas características, né? Fraturas arenodronáticas, lesão de partes moles extensas. Então, no pré-operatório, sempre lembrar que os ossos são de menor capacidade de fixação. O implante a gente tem mais dificuldade, independente do tipo de implante. Então, tem alguns problemas relacionados ao paciente, comorbidades, alterações circulatórias, imunológicas, cognitivas. Mas a osteoporose ela não altera a capacidade de consolidação. A dificuldade, e isso é um ponto que nós vamos discutir, é obter uma estabilidade adequada. Então, por exemplo, quando a gente tem fraturas onde o componente epifisário é pequeno e a metáfise praticamente está pulverizada, a estabilidade é difícil de obter, como nesses 3 exemplos aqui. Muitas vezes a gente tem dificuldade e as fraturas colapsam. Então, isso ocorre na extremidade distal do rádio, como a gente vê aqui nesse exemplo, mesmo fixando, ela colapsou. Então, o plano de tratamento, ele tem que utilizar os implantes de uma maneira que confiram uma estabilidade suficiente para permitir o uso do membro. E, habitualmente, os dispositivos intramedulares são preferíveis, principalmente para as fraturas em membros inferiores, nos membros inferiores. O fêmur é muito melhor você utilizar, quando possível, as hastes intramedulares, os dispositivos intramedulares, e os dispositivos de ângulo fixo a gente reserva em situações mais relacionadas a
fraturas metafisárias ou articulares, né? Então, essa história do implante bloqueado, que a gente já está cansado de ver em relação ao implante convencional, muitas vezes ele não funciona nas fraturas eh, por osteoporose. Então, os implantes bloqueados, eles são muito bons nas fraturas metafisárias, e o que a gente procura, na maioria das vezes, utilizar os parafusos de forma multiplanar, para poder aumentar o grau de resistência no segmento. Mas sempre buscando um implante mais longo, sempre buscando estabilidade relativa e utilizando sempre técnicas minimamente invasivas. Então, quando você utiliza implantes como placas, placas com parafusos com distribuição maior. Placas curtas a gente normalmente evita. Vejam aqui nesse exemplo aqui, uma placa curta que acabou consolidando em vara. Então, quando a gente fixa a metáfise com parafusos multiplanares, nessa fratura do fêmur, nós utilizamos, então, placas mais longas, com parafusos distribuídos mais espaçadamente, para permitir uma estabilidade maior da fratura. Então, mais ou menos nessa toada que a gente vai utilizar as placas. Então, muitas vezes, a gente se vê diante de fraturas periprotéticas como essa, né? Em que as placas podem ser utilizadas desta maneira, como eu acabei de referir, mas que muitas vezes você não obtém uma estabilidade tão suficiente. Então, neste caso especificamente, nós conseguimos obter uma estabilidade boa, mas precisamos melhorar a estabilidade agregando uma placa na região medial. Então, a gente sempre fica entre estabilizar melhor, as placas têm comprimentos diferentes, né? Elas têm graus de pegadas diferentes, mas nem sempre você fica satisfeito. Aqui tem uma fila na parte medial. A gente pode agregar, quando a fratura é de traço simples, por exemplo, os implantes longos, utilizando aquela disposição multiplanar na região distal e na região proximal, distribuindo mais os parafusos. E outras vezes, a gente agrega estabilidade com materiais de menor calibre, de menor densidade, pequenos fragmentos, né? E lembrar sempre da distribuição dos parafusos. Essa aqui é uma fratura periprotética que foi tratada inicialmente dessa maneira, com uma placa com parafusos bloqueados, e ela evoluiu sem consolidação. E o que a gente tenta buscar nesses casos é tentar melhorar. Quando nós utilizamos dispositivos intramedulares, nós vamos tomar cuidado. Por exemplo, nesse caso aqui, a haste cefalomedular, quando ela é muito longa, ela bate na cortical anterior. O osso femoral dos pacientes idosos, geralmente ele tem uma curvatura maior. Então, você se depara com esse tipo de problema, né? Essa é uma outra situação também no implante mais longo, onde ele terminou um pouco acima do polo superior da patela e criou uma zona de tensão. E aí houve uma fratura abaixo do implante. Então, muitas vezes, nós optamos por utilizar implantes mais longos, tanto placas quanto implantes intramedulares, como nessa situação. Então, toda vez que eu busco uma estabilidade numa fratura femoral, por exemplo, diafisária, ou intersticial, ou subtrocantérica, eu procuro utilizar implante quase como se fosse um haste retrógrado, justamente para proteger toda a diástase. Muitas vezes isso ocorre de uma maneira satisfatória. Vejam, por exemplo, aqui uma situação interessante. Um sistema DHS com uma estabilidade insuficiente, falhando, e a gente utilizando um dispositivo intramedular, levando a uma consolidação. Então, os implantes intramedulares longos, eles favorecem a consolidação e protegem. Uma outra situação, por exemplo, são as hastes bloqueadas retrógradas, que muitas vezes podem conferir uma zona de tensão na ponta da haste, levando a uma fratura. Então, também são dispositivos que nós temos que ficar preocupados em proteger o colo. Então,
Mais recentemente, essas fraturas a gente tem utilizado o dispositivo céfalo-medular longo, mas de preferência bem mais abaixo da patela, o quanto o comprimento da haste permite. Essa é uma situação um pouco diferente, onde nós temos uma paciente bem debilitada e utilizamos dispositivos intramedulares, no caso aqui, haste de húmero. Fizemos isso bilateralmente, o lado esquerdo falhou e foi necessário complementação com uma placa. Então, uma haste e uma placa. Muitas vezes essa combinação confere uma estabilidade maior. Então, o que a gente busca normalmente é uma maior estabilidade. Podemos também utilizar uma combinação, como nessa situação aqui, onde não havia consolidação e a placa funcionou como uma sustentação, melhorando a estabilidade e levando à consolidação. Uma outra situação, levando à consolidação mais para frente. Um outro caso, onde existia um dispositivo cefalomedular, fratura, quebradura na parte mais distal da haste, e nós resolvemos agregando uma placa, aumentando a estabilidade. Então, existem situações que a gente vai enfrentando no dia a dia que são muito difíceis, porque elas fogem do tradicional. O osso porótico, ele normalmente ele funciona muito bem com princípios de impacção nas fraturas transtrocantéricas, por exemplo, como quando você utiliza ele como suporte. E, assim, a minha experiência com a adição de, de cimento não é tão boa. Eu normalmente procuro estabilizar mais e utilizar os princípios que a gente já comentou de placas longas, positivos intramedulares. Então, a impacção, como a gente vê aqui, ela normalmente funciona bem. Quando o paciente dá carga, ele impacta o componente proximal. Isso facilita a consolidação, como nessa situação e outras situações. Esse aqui é um caso também interessante, onde o paciente teve uma fratura transtrocantéria que já tinha uma prótese mais para baixo, então foi adicionado um dispositivo cefalomedular e na transição entre os dois dispositivos intramedulares foi agregada uma placa para evitar uma zona de tensão. Veja uma outra situação também, onde a gente usa a carta da prótese para poder, através de fixação e pôler, estabilizar a fratura. Aqui é aquele outro caso. Quando a gente utiliza dispositivos intramedulares em ossos longos, vai muito bem. Esse aqui é uma situação, uma fratura de húmero, em que a gente resolve muito bem com o dispositivo intramedular. As placas em ponte, ou as placas no sistema desenvolvido pelo Belanger, para essas fraturas poróticas, não funcionam muito bem. O próprio Belanger, ele mesmo reconhece que não tem um bom resultado. Mas as hastes intramedulares funcionam para membros superiores. Quando a gente utiliza a placa, por exemplo, uma placa em ponte aqui, ó, você tem a zona de tensão e você tem uma fratura para baixo, como aconteceram nessas fraturas do fêmur, com placas. São situações onde os implantes causam zona de tensão e a gente tem que resolver. Aqui foi feita uma tentativa de resolver com a placa Filos esse cotinho e ela não foi suficiente. Normalmente, a gente procura melhorar, evitar colapso inválido na região do ombro, por exemplo, e aí você pode utilizar artroplastia, você pode montar, você pode tratar conservadoramente, utilizando técnicas minimamente invasivas, né? Mas as placas, elas até funcionam bem quando você consegue colocá-las mais em válvula. E essa história da artroplastia reversa, ela realmente veio tentar resolver alguns problemas, mas ela também tem complicações. Como vocês estão vendo aqui, existe a complicação da fratura para baixo, porque você causa uma zona de tensão. O osso é mais fraco. Então, nós temos que ter algumas variantes, e eu gosto muito de utilizar as hastes intramedulares curtas para as fraturas, principalmente 2, 3 partes, que a gente utiliza para as fraturas na região proximal do húmero. Outra situação são as placas antideslizantes.
no tornozelo, e é muito comum as fraturas de tornozelo nos idosos, normalmente o que a gente faz é utilizar a placa de suporte, sempre apertando os parafusos de cima para baixo, deixando o parafuso na transição na posição, mas apertando de cima para baixo, deixando ele por último. Então, nós temos várias situações onde as placas elas funcionam como um suporte e facilitam a nossa redução, como nesse caso dessa fratura de tornozelo. Assim, então, nós podemos utilizar o princípio da placa em ponte, como nós vemos aqui, e existem também controvérsias em relação a essas fraturas, se isso se você deve partir logo para a artrodese devido à qualidade óssea. Mas, enfim, existem novas estratégias, a estratégia da placa lâmina, por exemplo, gastando menos osso, as placas de ângulo variável, buscando fragmentos menores com mais parafusos, levando a maior estabilidade, os bloqueios ortogonais conferindo estabilidade angular nas hastes intramedulares, aí no caso do húmero, por exemplo, e a experiência que eu particularmente não tenho em utilizar o fosfato de cálcio talvez o Ramiro fale alguma coisa agora a seguir, mas são estratégias de fixação. Então, para resumir, assim, a gente utiliza implantes bloqueados, mas com alguns critérios. Não é a mesma coisa como a gente inicialmente utilizava os implantes bloqueados. Nós temos que distribuir melhor parafusos, nós temos que fazer os implantes maiores, os parafusos de uma forma a distribuir, mas existem muitas variações. Então, as placas a gente utiliza bastante para fraturas metafisárias, mas assim, de uma maneira geral, as hastes intramedulares, elas funcionam muito bem para as fraturas do fêmur, para as fraturas da tíbia, e elas protegem toda a diástase, sempre obedecendo um critério de proteger toda a região óssea para evitar novas fraturas. E é evidente que, como a gente tem um tempo mais escasso, a gente poderia até discutir as vias minimamente invasivas e as técnicas que normalmente a gente chama de augmentation, que facilitam, muitas vezes, ou elas melhoram a estabilidade desse tipo de fratura. Obrigado aí pela atenção. Eu procurei ser um pouquinho mais breve e não sei se valeria a pena a gente fazer. O Tadeu agora que comanda aí a. Hélio, muito obrigado, uma ótima aula com vários exemplos, né? Você mostrou vários casos, várias radiografias com muitos exemplos, e a sua experiência realmente é uma experiência grande, né? Com esses pacientes mais idosos, com osso osteoporótico. Eu queria fazer uma pergunta para você, Hélio. Nessas fraturas periprotéticas do joelho, né? Nas fraturas que são supracondilianas, logo acima do componente femoral da prótese de joelho, se falava muito sobre placa bloqueada do lado lateral, e a gente viu vários casos em que só a placa bloqueada lateral não é suficiente para resolver o problema. Então, nós temos visto cada vez mais a utilização de duplo implante. Você até mostrou, né, com haste e placa ou dupla placa. Então, a primeira pergunta é a seguinte: que casos você indica dupla osteossíntese? Muita comunição do lado medial, e além disso também, quando você indica haste e placa, você prefere haste e placa ou dupla placa? Olha, assim, eu já fiz as duas coisas aí, Marcelo. Duas placas. Normalmente a indicação é mais para as fraturas muito instáveis. Quando são traços simples, como eu mostrei num dos exemplos, você consegue com uma placa muitas vezes resolver o problema. Mas eu tenho optado muito em utilizar uma combinação de haste e placa. É que a gente tem deparado mais recentemente até com fraturas muito baixas e muitas vezes as hastes você não consegue bloquear. E mesmo as placas, você tem alguma dificuldade. Então, a associação, muitas vezes, ela ajuda a melhorar a estabilidade. Mas, assim, tem situações que ou você revisa a prótese, ou parte para uma artrodese, enfim, ou até para
para o fixador externo, porque é, o Google tem até participado disso comigo. A gente tem trabalhado junto nessas coisas de fratura porótica. A gente tem algumas dificuldades porque as fraturas não têm, elas estão variando muito, né? Então, cada hora parece um desafio diferente. Mas atualmente eu tenho preferido invadir menos com uma haste, até com haste de húmero, pelo côndilo, para poder facilitar uma entrada. Não deu muito certo a minha experiência com a Filos, porque o traço medial geralmente ele é mais medial, ele não é tão anterior, e a Filos ela cobre mais anterior. Então tem que ser uma placa mesmo quando a gente vai medial. E eu tenho feito esse batente muitas vezes com uma haste. Eu acho que ajuda bastante e Perfeito. facilita a placa lateral. Caio, quer Posso fazer levantar? uma pergunta, Hélio? Bem, Obrigado pela aula, viu, Hélio? Sempre aprendendo com você. Muito bom te ver por aqui. poxa, Hélio, deixa eu te fazer uma pergunta. Imagina uma situação de um traço simples de fratura. Um traço simples que está pedindo uma estabilidade absoluta. No paciente com osso frágil, a estabilidade absoluta ela é um pouco mais temerária, né? Eu vou dar um uhum. exemplo aqui para tentar ficar um pouco mais palpável. Diáfise de húmero mais distal. A hora que você vai pensar em fazer uma haste, a haste anterógrada não vai chegar lá embaixo. A retrógrada tem todos os problemas que a gente sabe que podem acontecer, ainda mais no paciente idoso. Estabilidade absoluta, você acha que ainda pode ser uma alternativa para um traço simples, tá? Paciente idoso. Pode ser uma alternativa, sim. Eu às vezes prefiro associar duas placas, porque muitas vezes você não consegue uma boa estabilidade. Se for muito distal, você não consegue uma boa estabilidade e o osso é muito fraco. Você cria uma zona de tensão. Quando dá, cada caso é um caso, né? Mas a sua pergunta é muito boa porque, é, assim, o osso é muito frágil. Eu prefiro normalmente utilizar duas placas é, medial uma lateral, normalmente. A não ser que seja um osso de qualidade, varia de paciente para paciente, mas os pacientes que a gente pega normalmente, a qualidade óssea é muito ruim. Né? Assim, ultimamente tenho preferido aumentar a estabilidade. Respondido, obrigado. Você falou, por exemplo, só continuando, por exemplo, a filos invertida, daria bem para fazer uma fratura traço simples distal. Mas eu até mostrei um exemplo. Ela arranca. O Ah, osso é mas muito mole. a minha preocupação é Ela, tentar promover algum tipo de compressão no osso osteoporótico. Isso é muito ruim, né? Não permite, né? não vai Difícil, bem. né? Não vai bem. Não costuma ir bem. Tem Mas, toda a razão. assim, a gente vai tendo complicação e vai mudando um pouco a conduta, né? Essa eu acho que cada vez eu estou aprendendo mais ainda. Porque eu não tenho ainda uma noção exata. E eu sempre fico em dúvida para discutir alguns casos. Seria melhor. Você e todos nós. Muito obrigado, Hélio, pela participação. Sempre um prazer tê-lo aqui com a gente. Prazer é E meu. agora eu vou passar para o nosso próximo palestrante, Dr. Francisco Ramiro, que vai falar para nós sobre fixação da fratura transtrochanteriana. Ramiro adora falar isso, né, Ramiro? Quem não E gosta? qual elemento de fixação cefálica eu devo escolher? Parafuso, lâmina ou augmentation? Com PMMA, vulgo cimento ortopédico. Por favor, Ramiro, a palavra é sua. Boa noite, amigos. Bem, nós fomos convidados para falar sobre as fraturas transtrochanteriana. Deixa eu ver se eu consigo avançar aqui. Aqui. Ok. E especificamente sobre esse assunto, qual elemento de fixação cefálico eu devo escolher? Parafuso, lâmina e quando usar o augmentation com o cimento ortopédico ou eventualmente o cálcio. Bem, existem alguns fatores que já são conhecidos com relação a
resultados em fraturas transtrocaderianas, que seria a redução, a colocação do implante e a escolha do implante, que depende do cirurgião. A geometria da fratura e a osteoporose já vem com ela. Então, tecnicamente, precisa-se ter, no controle da redução, radiografias em que se mostre bem o AP e o perfil com colo alinhado na diáfise. Então, isso é essencial. E bem como a colocação correta desse implante. Isso já é consenso. O que poderia modificar? Aí vem aqueles fatores que já foram estudados, os implantes intramedulares versus os extramedulares. Essas hastes e parafusos DHS foram estudados. Comparação aí com DHS e haste Holland com um número semelhante de casos, resultados semelhantes. Diferença pequena de detalhe técnico. Se comparar o DHS com a gama, com o mesmo número de casos, resultados também semelhantes, com vantagens pequenas de um para o outro. DHS com Targon do mesmo modo. Então, a fixação na cabeça, independente de intra e extramedular, o que faz a diferença? Então, foi colocado a colocação de um parafuso, eventualmente um parafuso duplo, o uso de lâminas e o uso do aumento de cimento para melhorar a pega. Bem, na introdução inicial das hastes que tenha essa lâmina, esse estudo de 2006 mostrava que a haste com uma lâmina, ela teria uma vantagem sobre o parafuso do DHS, por quê? Primeiro, ele entrava por impacção e teria uma melhor fixação nesse osso osteoporótico e, portanto, teria menos falhas. Então, foi esse estudo biomecânico já mostrava essa vantagem dessa época. Mas e aí agora? Como é que fica? Nós temos lâmina, nós temos parafuso, nós temos um parafuso, dois parafusos. Então, nós vamos basear então na questão de levantamento de meta-análise para comparar os resultados clínicos disso. Então, essa meta-análise, que é relativamente recente, que é 2023, mostra, procurando analisar os fatores, os diferentes tipos de fixação na cabeça, o que influenciaria clinicamente. Então, clinicamente, não laboratorialmente, né? A força biomecânica de um com o outro, o que deu de diferença clínica. Então, comparou o desenho das hastes, seria hastes longas ou hastes curtas, comparou o uso de lâmina e o uso de parafuso, e a influência do uso de cimento como aumentejo. Então, nos resultados foram analisados isso, as reoperações, as fraturas peri-implante, a falha mecânica, que é especificamente o objetivo dessa aula, que é o cutout e o cut-through, e a pseudartrose, infecção e os resultados clínicos. Então, foi baseado nisso que foram feitos esses levantamentos com várias outras meta-análises, e que, mostrando um primeiro estudo com essa meta-análise, mostrando que a comparação entre lâmina e parafuso tinham resultados semelhantes, independente, tanto hastes com lâminas como parafuso são boas escolhas para a fratura intertrocantérica no idoso. Bem, isso é de 2022. Em 2021 tem o seu trabalho que diz, já começa com o tema mostrando que não existe diferença entre o parafuso e a lâmina helicoidal nas fraturas com relação ao cutout. Essa revisão sistemática com a meta-análise chegou à conclusão de que essa revisão sugere que a escolha de uma haste, ou de uma hélice, uma lâmina ou um parafuso não constitui um fator de risco para o cutout. E que, nesse levantamento dessa meta-análise, o fator mais confiante que existiu foi a colocação correta do implante dentro daquele TAD menor do que 25 milímetros. O que seria que os casos que seriam subótimos teriam uma associação maior de cutout, independente do implante que estava sendo utilizado. Esse outro trabalho, esse outro levantamento também de meta-análise, 2021 também, mostrando que a haste intramedular, a lâmina, sugerindo que teria um maior índice de falência com relação ao parafuso, que já seria uma coisa contrária do que se pensa, né?
Então, a conclusão desse trabalho falou que a falência da fixação, especialmente o cut-through, aquele que penetra na articulação, foi maior com as lâminas do que com os parafusos. E que o índice de cut-out era semelhante entre lâminas e parafusos. Então, aqui já é uma pequena diferença. Bem, agora vem a questão, um parafuso ou dois parafusos. Aqueles dois parafusos afastados, nós já mostramos nos estudos anteriores que não tinha diferença. Quando se usava dois parafusos ou um parafuso, era a mesma coisa. Tem esse trabalho mostrando que esses parafusos acoplados de uma haste específica, de um determinado fabricante, teriam uma vantagem que era clinicamente mais efetivo quando comparado com um único parafuso. Então, seria uma vantagem específica. Não sei, porque aqui também tem a questão de que tem o viés de que foi feito por um levantamento da empresa e que o pessoal usava especificamente esse tipo de implante. Comparando com os parafusos, também mostrou uma vantagem com relação à lâmina. Então, esses parafusos teriam uma vantagem biomecânica e clínica sobre esses parafusos, mas também pequenas. Bem, e aí, por último, ficou a questão: e usar cimento ou não? Que seria a questão da osteoporose. Então, por que na osteoporose? Porque na osteoporose acontecem esses problemas. Você usa um parafuso, ele é fino, ele é mal colocado, penetra no osso, a culpa é da osteoporose. Você usa um parafuso único de um central e aí ele também acontece a mesma coisa. Então, aqui, teoricamente, então, se beneficiaria com o uso de um cimento em torno da cabeça, da ponta desse parafuso. Então, esse seria o princípio. Então, no paciente que tem uma osteoporose, que a pega do parafuso é pequena, se injetaria um cimento ou fosfato de cálcio e em torno desse implante, e aí ele teria uma resistência maior. E isso realmente se comprova, que a resistência é maior. Mas eu preciso de um implante que tenha um desenho específico, com furos, em que pode esse cimento sair através desses furos lateralmente e ter uma penetração naquele osso porótico. Eu precisaria também de um sistema de injeção que não é tão simples, que esse material tem que injetar lá dentro, lá na ponta desse parafuso, porque senão ele vai ficar obstruir a porção do pino, né? E realmente levando a um aumento da pega desse parafuso na cabeça. Quem não dispõe desse sistema de injeção, uma alternativa seria colocar o parafuso, depois desse parafuso seria recuado em torno de aí, 1 centímetro, e através de uma agulha mais calibrosa, injetar um cimento de uma menor consistência lá no espaço que você deixou, e aí reintroduziria o parafuso, e esse parafuso iria expandir esse cimento dentro desse orifício que você colocou. Claro, isso aqui você tem que ter cuidado para não ter perfurado a cabeça, senão você enfiar esse cimento para dentro da cabeça, né? Então, isso seria uma alternativa a essa fixação com a injeção com aquele dispositivo. Então, isso aqui é um exemplo de um paciente que tem com osteoporose, foi feita a fixação, a injeção com o cimento através dessa lâmina perfurada, e você vê que o cimento não penetra, não passa do osso subcondral, mas dando um bom resultado para isso. Então, esse estudo prospectivo multicêntrico mostrando que a injeção de 4,2 ml do cimento não teve nenhum caso de cut-out nem de cut-through e que poderia ser utilizado padronizar esse aumento com o cimento. E isso realmente melhora a ancoragem do implante dentro do osso, levando a bons resultados funcionais. Isso é o primeiro estudo que seria óbvio. Então, é óbvio que o cimento melhora a fixação na cabeça femoral. Bem, aí vem para a parte, isso aqui ainda é estudo em cadáver, né? Mostrando que realmente essa melhora, mas que já que é em cadáver, então necessita avaliação clínica para ver o resultado a longo tempo. Então, vem os resultados clínicos. Então, a conclusão desse levantamento, dessa meta-análise, foi o seguinte: quando os princípios da redução anatômica,
uma colocação adequada do implante. Você, utilizando o cimento, você teve uma taxa de cutout menor do que 1%. Então, mostrando que isso é útil, claro. Mas deve ser notado que isso permanece ainda um custo maior e você demora mais tempo para fazer essa cirurgia. Então, a superioridade mecânica existe, mas tem que ver o benefício disso, né? Então, nesse levantamento, inclusive, apesar dessa dizer que tem vantagem mecânica, foram 620 casos, 299 com PMMA, 321 sem, 3 casos de cutout para cada um desses. Então, o benefício clínico aqui foi pequeno. E tem a questão dos custos. Então, esse outro levantamento aqui mostrou que, apesar de tudo isso, de custo e tudo, o uso do cimento ou do fosfato de cálcio, ele é seguro. Ele, desde que esteja feito dentro dos princípios técnicos, ele, ele é seguro. Você tem que só pesar a vantagem clínica. Bem, como mensagem final fica: a redução continua sendo o fator mais importante para o bom estado de uma fratura transtrochanteriana. Se você vai usar parafuso ou lâmina, eles devem ser bem colocados. E sendo bem colocados e com a redução adequada, eles vão ter os mesmos resultados. O uso de cimento ou fosfato de cálcio, sem dúvida, melhora a fixação. Mas tem pouco impacto clínico, como a gente viu naqueles 620 casos, não deu muita diferença de resultado clínico. O que parece que ele dá um melhor resultado assim de pós-operatório imediato, porque a fixação fica melhor e os pacientes parece que têm uma melhora a curto prazo. Quando se analisa aí, depois de um ano, a diferença do TAD nesses casos não mudaram muito. Então, muito obrigado a todos vocês. Mas se você não tem nada disso, faça bem com o material que tem. Se fizer bem feito, o resultado será bom. Muito obrigado, Com Ramiro. você, ó. Uma ótima aula também. Você mostrou várias literatura, né? Muita literatura, inclusive literatura recente a respeito disso. E para quem faz fratura trocantérica, na maioria das vezes dá tudo certo, mas tem casos em que você acaba sendo surpreendido, quer seja pelo cutout ou pelo cut-through. A gente sabe que a redução é a coisa mais importante, na verdade, é o que nós, ortopedistas, porque tem coisas que a gente não consegue participar, né? O quanto o paciente tem de osteoporose, isso já vem com ele, mas acho que o mais importante realmente é a questão da redução. Uma redução bem feita ainda é, e o posicionamento do implante bem adequado é realmente o que é mais importante. E eu queria saber de você, Ramiro, você, na verdade, né, depois de tudo que você mostrou, você usa augmentation ou não? E se você usa, em que caso você prefere utilizar? Tem algum caso que você olha o raio-x e fala, esse caso eu vou de augmentation, que alguma coisa está me dizendo que eu devo fazer isso. Bem, o caso, usei poucos casos e usei mais a técnica tradicional, porque eu não tenho esse sistema de injeção. Mas os casos que eu usei eram casos que era tentando recuperar um defeito que foi criado por uma fixação inadequada prévia, porque já tinha uma falha óssea e eu tentei preencher aquele espaço com o cimento para poder colocar um outro implante numa outra posição, para ele não cair naquele buraco. Seria mais nessa situação. Perfeito. Então, acho que é uma coisa importante, né? Nos casos de reoperação, em que você opta de novo por fazer uma outra osteossíntese, quer seja com outro implante, ou mudar o posicionamento do parafuso na cabeça, aí realmente eu acho que o augmentation ajuda bastante, né? Tem toda essa discussão, o augmentation realmente, como você disse, é mais caro, ele faz com que o tempo cirúrgico se prolongue um pouco mais. E eu sinceramente acho que nas fraturas que você está tratando inicialmente, né, que não é aquele caso de reoperação, o augmentation é muito secundário. Eu acho que a redução realmente bem feita e o posicionamento adequado do implante é mais importante do que uma redução mal feita com augmentation. O augmentation, na verdade, não corrige uma má redução. Eu acho que essa é a ideia Perfeito. principal. E eu gostaria só de falar para as pessoas que estão nos assistindo, vocês têm um chat aí,
E se vocês quiserem fazer perguntas através do chat, todos os palestrantes estão à disposição para responder essas perguntas, que vocês eventualmente tenham. Mais alguém queria fazer alguma pergunta para o Ramiro? O Marcelo, Oi? Oi, posso fazer uma Pedro. pergunta? Posso fazer uma perguntinha? Claro. É o seguinte, vocês, o Ramiro, você por um acaso usa ou acredita numa segunda placa, aquela placa que bota no colo do fêmur para evitar um deslizamento ou para aumentar a estabilidade? Você acredita nessa segunda placa? Oi? Eu acho que o vídeo do Ramiro travou, né? Por favor. Acho que sim. Ô, Marcelo, passa adiante, vamos embora. Vamos embora porque a gente não perde tempo, né? Alguém quer responder pelo Ramiro? Mas aí você Pode. está falando, Pedrão, em relação à fratura de colo, né? Não a fratura transplanteriana, né? É, a fratura, uma fratura, aquelas bases cervicais, normalmente o traço mais vertical. O pessoal falava que uma placa entraria como uma placa de suporte. É um augmentation que você faz no colo, né? Você cria, não necessariamente com cimento, como o Ramiro falou, mas sim uma placa de suporte. Isso daria maior estabilidade. Você acredita nessa placa? Acho que é um termo ainda bem polêmico, na verdade, não tem tanta evidência mostrando isso. Primeiramente, porque quando a gente vai fazer a fixação, ela teria uma indicação muito boa para fraturas transcervicais cisalhantes, né? Um Paulus 3, por exemplo. Só que para a É, gente realmente colocá-la como anticisalhante, ela teria que estar numa posição que muitas vezes a gente não consegue colocar, e principalmente pela via lateral. Então ela acaba entrando numa posição que ela não chega no ponto exatamente antecisalante, ela fica um pouquinho anterior, que faria um augmentation, não seria um antecisalhamento, mas ainda tem, os resultados ainda não são tão evidentes em relação a isso. Muitos colegas que utilizaram tiveram evoluções não satisfatórias, e talvez porque a gente tem que entender se essa indicação realmente é o ideal ou se são fraturas que a gente tem que considerar uma prótese, dependendo do tipo de paciente, né? Pedro, Desculpa, é, pessoal, que eu fiquei sem internet aqui um pouco, eu tive que mudar. Pegando um gancho nessa questão da posição de uma placa no colo para suportar. Recentemente eu estava fazendo uma cirurgia de prótese de quadril numa fratura do colo. Aí eu fotografei, ver onde é que é o bico dessa fratura aqui para colocar uma placa anticisalante. É lá posterior, gente. O bico, ele vai rodando, ele fica lá posterior. Se você é. quiser usar uma placa anticisalante, tem que ser posterior, em cima dos vasos. Quer dizer, Não vai dar, não vai o funcionar muito. acesso, o Algumas acesso fraturas vai lá. O acesso é louco, o acesso não segura, ela não dá É, isso tudo, né? E ela acho que não segura não tanto dá. também, como parece que é tão assim evidente, mas é um augmentation. eu Isso acho que é mesmo. o que o Guga falou, na verdade, né? É E uma ideia que a ele mesma pediu foi só do coisa. cimento, não foi o de implante. Porque assim, a ideia que eu tenho, se começou a se falar muito, né, sobre placas mediais na fratura do colo do fêmur, e esse é o problema, porque a cabeça, na verdade, ela está retrovertida, muitas vezes você tem uma comunição que é medial ali, então se você não coloca a placa na posição certa, ela não serve como suporte. Ela está É, ali, mas ela não suporta direito a cabeça. Então a gente vê alguns casos em que mesmo com a colocação da placa, Pedro, ele desvia igual, né? A gente já teve assim, caso que colocou a placa e a cabeça cisalhou do mesmo jeito. exatamente. Acho que não funciona. É Não pela acredito, dificuldade que você tem de colocar na posição. Não acredito, César. não acredito muito. Tudo Não. bem. Muito bom, então, Ramiro, muito obrigado pela sua participação, né? Foi Valeu. muito Obrigado, produtivo para todo Marcelo. Obrigado a mundo. vocês. E agora nós vamos passar para o Dr. Koji Kojima. Dr. Koji está a postos, que falará para nós sobre estratégias contemporâneas para o tratamento do defeito ósseo no trauma agudo. Koji, sua vez. Bom, agradeço, doutor Marcelo Tadeu, diretoria da Sociedade do Trauma, pelo convite. Vai falar sobre o defeito ósseo no trauma agudo.
Mais do que estratégias contemporâneas, eu acho mais em 10 minutos, né? Vou tentar me manter no tempo, é falar o que é possível a gente fazer aqui no Brasil. Não adianta falar de BMP, fator de crescimento, fator etc., porque a gente não tem aqui. Acho que é importante ver que o defeito ósseo no trauma agudo, ele vem decorrente da fratura exposta. Essa é a principal fonte da falha óssea. Então, você tem a exposição, você tem os fragmentos, no fim você termina com a falha óssea. Eu acho que na fratura exposta, acho que o primeiro mandamento não é cuidar da falha e sim evitar a infecção. Porque se eu tiver uma falha sem infecção, eu consigo cuidar. Com infecção, fica muito mais difícil. Então, o primeiro mandamento é esse. Acho que todo mundo sabe, 3 pontos importantes, né, na fratura exposta é lava bem, desbridar bem. E nesses casos, como são geralmente quando falha óssea, tem um grande problema de cobertura. Então, se a cobertura é microcirúrgica, se ela é com flap, seja o que for, precisa ter uma boa lavagem, um bom desgrudamento e uma cobertura adequada. Em termos de opção de tratamento, tem essas duas possibilidades, dependendo, né? Você tem que ver o tamanho do defeito. É muito discutido na literatura o que é defeito crítico, 3 centímetros, 4 centímetros. Eu vou usar isso aqui, que é um pouco mais da literatura, 3 centímetros ou menos, 3 centímetros ou mais, para me referir ao tamanho. Claro que os defeitos menores são mais fáceis de serem tratados e dá para tratar relativamente simples. Isso aqui é um caso, veio, o paciente chegou com essa fratura exposta aqui do fêmur, os fragmentos já nem vieram com o paciente, como vocês podem ver aqui na radiografia inicial. Tratamento convencional, lavagem, desbridamento, e aqui a colocação do cimento nessa região como espaçador com antibiótico. 5 dias depois, evolução boa, não sem nenhum problema, já é feito a colocação da haste e a enxertia já nesse momento. Então, como é que a gente põe a haste e espera? Como estava tudo bem, já foi colocado enxerto, e aqui meses depois você pode ver a fratura bem resolvida e bem consolidada. Então, defeitos pequenos, dá para resolver com enxertia óssea o mais precoce possível. Esse é um outro caso, você vê que praticamente todos, né, masculino, acidente de moto, veja uma exposta grave aí da região da perna. Esse aqui foi uma combinação que a gente fez para poder encurtar o membro, como vocês podem ver aqui, então faça um encurtamento do membro, com isso consegue diminuir um pouco o tamanho da ferida e com isso fazer aqui a rotação do gêmeo e fazer a cobertura já. Então, essa aqui era uma fratura prévia que ele tinha. Então, esse aqui então, é feito um encurtamento. Na tíbia, pode encurtar até 3 centímetros, que é mais ou menos o que a gente encurtou aí, que ele já tinha parte era perda, parte era regularização, para a gente ter essa posição. E você pode ver a evolução, com 6 meses, a fratura consolidada, claro, com um encurtamento, e depois você vai avaliar se precisa alongar ou se vai fazer, ou esse paciente preferiu não mexer e se acomodou bem com a palmilha de compensação. Então, encurtamentos para feridas menores, para falhas menores possível e enxertia. Quando a gente vai para defeito maior, existem várias técnicas. Eu vou me ater a 3, que são as mais utilizadas agora recentemente. Essa aqui também, outra fratura exposta, que no início foi feita a colocação da haste e infectou. Então, é um defeito não tão agudo, porque primeiro foi feito a haste, depois a infecção, aí foi feito a retirada da haste e colocação da haste com fixador externo. Aí depois, para corrigir essa pequena falha que teve, a gente fez então a ressecção e a colocação aqui, porque existia tecido infectado nessa região. Então aqui vocês podem observar, foi feita então a ressecção e aqui a colocação do enxerto. Então essa aqui é a técnica chamada técnica da membrana induzida, todo mundo conhece aí como técnica de Masquelet. Então é colocado o cimento, feito o fechamento e depois volta para fazer a enxertia. Na enxertia, a gente fez a dupla placa e aqui a evolução não está 100%, mas você vê que existe uma maturação desse osso, mas provável é tirar uma placa para que ela possa amadurecer. Então, a técnica de Masquelet ela é bastante utilizada. Então, é primeiro a colocação do cimento,
esperar 6 a 8 semanas, voltar, tirar o cimento e colocar o enxerto. O que a gente começou a fazer agora é isso, já adiantar todo esse processo, esse caso ainda não está terminado, porque a gente começou a partir desse ano. Então, você vê, é uma fratura exposta que já claramente apresenta falha, né, defeito ósseo. Então é feito então a lavagem, o desbridamento e a colocação do cimento já no primeiro procedimento. Então ele já vira a primeira etapa do masquelê já no primeira cirurgia, que seria essa aqui. Então já na cirurgia sai com aqui, fixação externa e a ferida fechada. Boa evolução, a gente primeiro, né, tira o fixador externo, espera uma semana e aí tem aqui o cimento é retirado, é feito a haste. Aqui dá para ver a membrana. Essa aqui é a membrana vascularizada, que é formada ao redor do cimento. Então é possível fazer a incisão, abrir o cimento como se fosse abrir um livro, desculpa, abrir a membrana, e isso é possível então depois colocar um enxerto. Nesse caso a gente fez a haste com entrada para patelar. Aqui você pode ver a haste, aqui esse branco é a membrana que se forma, que é a chamada membrana induzida, que se formou depois aí de 8 semanas que ele ficou com o cimento. E aí depois a gente coloca o enxerto e aqui é feito. Como eu falei, esse caso ainda não está em evolução, e esse aqui geralmente demora 6, 8 meses para poder ter a maturação. Então esse é um possível método para falhas maiores. Outro método é a utilização desse RIA, o Reamer Aspirator Irrigator, que é um método de retirada do enxerto por de dentro do canal. Então aqui tem uma falha, né, óssea, pós-fratura exposta também, perda de segmento. A gente tira com esse sistema o enxerto, você vê que sai uma quantidade bastante volumosa, mais de 80 gramas de enxerto autólogo, né, do próprio paciente. O problema desse, o sistema é um pouco caro, mas é uma forma possível, feita a colocação aqui ao redor da haste, colocado o enxerto. Toda falha grande demora, como vocês podem ver, né? Aqui você tem toda a evolução e vai dando uma demora aí até a formação, você vê, vai para 10, 18 meses, aí tem aqui, né? No começo dá uma desanimada, que parece que não forma, depois o paciente sobe, quando ele aparece de novo, tem aqui então a formação do osso. Então, enxerto maciço também é uma opção. E por último, outra opção que a gente também tem usado com frequência, mesma coisa, fratura exposta, perda de fragmento, perda de segmento, né? Colocado a haste, é feito o transporte sobre a haste. Então aqui é feito, esse também é conhecido como transporte monorail, que seria aquele trenzinho que vai guiado pela haste. Então tem que fazer um fresado, deixar a haste um pouco folgada, colocado então a haste intramedular, bloqueada proximal distal. E esse aqui a gente chama de motor, que é o que vai fazendo, então, o transporte do segmento até ter a consolidação, né, do transporte. Aqui o regenerado e aqui a consolidação. Então, em resumo, eu acho que assim, defeito ósseo agudo vem da exposta grave. E lembra, toda vez que tirar fragmento de fratura exposta, vai criar a falha que depois vai ter que ser cuidado. Evitar é fundamental, lavar bastante, desbridar bem, lembrar sempre, precisa ter uma boa cobertura para poder tratar da falha. Eu acho que, como eu falei, né, para o Brasil, essas duas coisas são possíveis, defeitos pequenos, um enxerto autólogo e, eventualmente, um encurtamento agudo, tíbia máximo 3, fêmur 4 no máximo, né, para não ter problema circulatório. E defeitos maiores, a gente tem mais ou menos entre essas três, membrana induzida, o enxerto maciço e o transporte sobre haste, a gente ainda usa Elisarf em casos especiais. Obrigado. Parabéns, Code, excelente aula, como sempre. E, assim, a gente sempre vê esses casos, são casos bastante difíceis, né? De tratamento muito complicado, que você requer ali de ter uma osteossíntese que dure muito tempo, o cuidado tanto com as partes moles quanto com a parte óssea. A pergunta é o seguinte: e se infectou? Né? Você falou dos casos sem infecção. É claro que a infecção é um complicador,
E eu queria que você falasse um pouquinho sobre os casos que acabam infectando no meio do caminho. Se muda a estratégia, se faz mais ou menos a mesma coisa usando antibiótico endovenoso, como é que é o raciocínio nessa situação? Você diz, eu estou tratando a falha óssea e infecta, ou antes de eu de tratar a falha? Você está tratando a falha e começa a ter sinais de infecção. Ah, infectou, o tratamento ele é igual a qualquer outro, né? Se você tem infecção, você vai perder todo o enxerto, tudo que você fez, vai ter que limpar. Então, o tratamento é igual: desbridamento, limpeza, fixação, e aí depois de controlar a infecção, definir o que é que vai fazer, né? O que é importante é, na hora de fazer essas medidas, estar mais ou menos seguro, a gente nunca está 100% seguro, mas está mais ou menos seguro de que o risco de infecção é baixo. E o que é interessante é isso: a gente observa que não, é incomum infectar isso aí, porque você já cuidou antes direitinho, é incomum. Mas se infectar, tratamento igual a qualquer outra infecção óssea. Tem que fazer debridamento, fixação e antibiótico endovenoso guiado por cultura. Perfeito. Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho. Coisa, quando você preenche com cimento, você faz a técnica clássica do masquelê ou você põe antibiótico no seu cimento? A gente põe antibiótico no cimento. A gente Qual coloca. antibiótico você usa? Bom, aqui Porque no o Brasil, masquelê clássico não põe. esse é um dos pontos, né, que tem de discussão em relação a isso aí, né? Põe ou não põe. Eu não acho que o antibiótico vai fazer diferença. Mas como a gente está lidando, a falha óssea é que a gente mais cuida. Agora, nas expostas com falha, a gente está começando a fazer de cara. Então, como são lesões graves, o antibiótico me ajuda a dar um nível local. Eu não, nesse a gente já fez 2 casos, não pareceu que interferiu na formação da membrana. Outros casos que vão ter falha óssea são tratamentos de infecção crônica, então também faz sentido, né? Então, a gente tem usado, sim, antibiótico. O antibiótico que a gente põe, a vancomicina, que é o que a gente tem disponível, né? Gentamicina é líquido, então não dá para usar. Tobramicina não tem em pó, então também não dá para usar. Então é vanco. O Code, Obrigado. Sim, Code, senhor. você já teve um caso de que preparou para você ter a membrana, botou cimento, esperou as 6, 8 semanas e abriu e não tinha membrana? Ou uma coisa estava muito frágil? O que você faz Tem, nesse caso? tem caso. A gente não tem tantos casos quanto o Janudes, né? 250 casos. Mas tem casos sim que a gente vai e a membrana não é aquela membrana, né? Aquela membrana bem espessa, né? A Isso te gente ajuda. geralmente a gente pode entrar muitas vezes com 2 planos. Uma é fazer o masquelê e na impossibilidade, porque os dois vão fixar com aço, a gente vai para o monorail. Tá. Você não refaz para esperar. Como Não, não- assim? não botaria mais cimento outra vez, esperaria Não, mais um tempo. Não, não. você parte para o definitivo mesmo. Você entra para fazer o tipo masquelê porque é opção, É. né? Porque a vantagem é que você não precisa ficar com o fixador externo para fazer o transporte. Uhum, Tá bom, a gente põe o enxerto. Não tá bom, é só ter o fixador do lado, corticotomia e transporta. tá bom. Tá bom. Obrigado. Perfeito. Muito obrigado, Code, pela participação. Queria E deixar um abraço para o doutor Pedro Tucci. muito bem, doutor Pedro. Sinta-se abraçado por todos aqui, né, da sociedade. Tinha que ter legenda para mandar um abraço para ele, senão ele não ouve. Senão ele não ouve, tem que estar escrito, né? E para o Muito, Sergei, que ligou, Maldade. Sergei não, ele ligou, não deve estar vendo, mas apareceu o nome dele. muito bom. E por último, então, né, o nosso último palestrante da noite, doutor Caio Zamboni, que vai falar para nós desmistificando a fratura luxação periarticular do cotovelo.
Caio, sua vez, por favor. Exatamente. Vamos lá, meus amigos. Boa noite a todos. Vamos começar com a apresentação aqui, então. Não tenho nenhum conflito de interesse com a apresentação. Primeiro, eu queria chamar a atenção para uma situação bastante particular e peculiar aqui, que são as flepas. As flepas são as fraturas, luxações da extremidade proximal de todo o antebraço. Então, um assunto complexo, nebuloso, e é aquela situação onde você olha o raio-x e fala assim, para onde eu vou começar? Por onde eu começo? Aonde eu vou começar minha redução? Não dá nem para pensar direito o que fazer. Tem um artigo bastante robusto aqui da Santa Casa, com quase 30 pacientes com umas lesões graves dessa do cotovelo, que eles começam tentando identificar para pensar qual é o caminho que eu vou chegar na solução de um problema bastante complexo. Onde eu trazo da fratura, para que lado foi a cabeça do rádio, qual que é o tipo de lesão no processo coronoide, que é o meu bloqueio anterior ali eu tenho, e no final qual é a fratura da cabeça do rádio que eu tenho. E chega uma situação onde você está com uma radiografia dessa, e isso não é fácil na mão de ninguém, onde você começa a pensar, fala assim, bom, eu tenho uma fratura 2AC4R0, isso quer dizer que nada, quer dizer que você tem que pensar individualizado e saber por onde eu vou começar e cada caso tem sua particularidade. Porque no final das contas, eles chegaram à conclusão que foram 37% de resultados satisfatórios. É um jeito elegante de falar que 60% dos casos evoluíram mal. Ou seja, a fratura é grave na mão de qualquer um de nós, especialmente nos casos de fratura exposta, foram aqueles que tiveram uma pior evolução. Isso foram 25% de todos os casos com esse tipo de lesão das flepas e nenhuma outra correlação. Então, não importa se foi para anterior, para posterior, se tinha o coronoide, qual que era o tamanho do fragmento, o que que fez com a cabeça do rádio, que tratamento que usou. Então, o que a gente sabe são fraturas graves, ruins e com resultados insatisfatórios na maior parte das vezes. Então, uma hora que a gente se dá de frente com uma situação dessa, tem que parar e pensar. Falar assim, bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tentar entender o que está acontecendo, e aí a particularidade de cada situação dessa envolve um raciocínio e perder tempo pensando e planejando por onde você vai começar e o que, que vai fazer. Então, na apresentação aqui, eu vou tentar falar algumas coisas de algumas fraturas de luxações, cujos conceitos se apresentam a todas elas, com alguns detalhes em relação às técnicas cirúrgicas, para que a gente evite as nossas complicações. Algumas ideias básicas, junto com alguns conceitos um pouco mais avançados aí de fixação para a região do cotovelo. Vou falar principalmente da tríade terrível e das fraturas coronais do cotovelo, que quando o capítulo está fora da cabeça do rádio, de verdade, não deixa de ser uma luxação. Uma tríade terrível é uma situação como essa, não é segredo para ninguém. Aqui nós estamos falando de luxação do cotovelo, fratura da cabeça do rádio e fratura do coronoide. E o primeiro conceito importante para trazer aqui, independente do tamanho do fragmento do coronoide, aquilo que antigamente tínhamos como conceito que o tamanho era importante, era só um fragmento da ponta, não precisava se preocupar, quando era do meio, depende, e quando o fragmento é grande, você tem uma instabilidade inerente, mas independente do fragmento, hoje ele é um grave indicador de instabilidade, seja nos fragmentos pequenos, nos médios ou nos grandes. Então, o coronoide, prestar bastante atenção. E é lógico que a nossa abordagem depende do tipo de trauma. Se eu tive uma exposição grande, se eu tenho uma área cruenta grande, se eu precisei tratar com fixador externo para essa melhora de partes moles, onde vai ser minha via de acesso, que tipo de lesão associada eu tenho. E os objetivos são básicos, é assim, a fixação do coronoide, isso sim a gente pode dizer que é quase uma receita de bolo. Fixação do coronoide, estabilização da cabeça do rádio, que é um anteparo anterior para a estabilidade do cotovelo bastante importante, a reparação do complexo ligamentar lateral, tudo isso para promover a minha estabilidade articular. E aí eu posso me perguntar, falei, e o complexo ligamentar medial? Ele tende a cicatrizar e hoje, normalmente, ele não precisa ser reparado. Nada é nunca, nada é sempre, mas o complexo medial hoje dificilmente a gente precisa abordar. Então, para entender o que está acontecendo, particularmente eu gosto muito das imagens em 3D, porque a hora que eu rodo para lá, rodo para cá, eu vejo para que lado está o fragmento, onde eu vou buscar a cabeça do rádio. De verdade, eu acho que essa é uma situação onde as imagens em 3D elas conseguem nos ajudar bastante. Quem tem disponível a impressão em 3D, mais ainda. Eu peço sempre material de mini fragmentos, isso para os fragmentos pequenos, sejam eles do coronoide ou para tentativa de fixação da cabeça do rádio. A prótese como meu plano B, não sendo possível a minha fixação da cabeça do rádio ou a artroplastia, porque a estabilidade da cabeça do rádio é mandatória. Âncoras para o reparo ligamentar. E eu sempre deixo na sala também um fixador externo, seja ele articulado ou não, depende da disponibilidade do serviço onde a gente está. No SUS, normalmente a gente não tem. O posicionamento, eu tenho duas opções de tratamento para essa fixação.
A via clássica posterior universal do cotovelo, ela se limita a uma determinada situação onde eu consigo, através de uma visão ali muito limitada, se eu tentar entrar aqui pela região posterior, eu vou dar de cara com o osso fraturado do olecranon, mas não consigo abordar em volta até chegar lá na frente. A não ser que eu esteja numa situação como essa, onde eu tenho um desvio grande e essa avulsão do tríceps com o olecranon me permite, através do foco da fratura, abordar toda essa região anterior e resolver a minha fratura luxação. Então, uma situação como essa, o paciente ele foi fixado externo para manter, de qualquer forma, aí, tentando manter alinhado o cotovelo para esfriar as partes moles. Veja que o processo coronoide aí está fora do lugar, o olecranon está fora do lugar. Então, é uma fratura grave na mão de qualquer um de nós. Aqui a ideia foi entrar pela via posterior, através do foco da fratura, luxar o cotovelo para trás, expor a cabeça do rádio, fazer a minha prótese da cabeça do rádio, laçar o coronoide, tudo isso através do foco posterior, depois eu vou mostrar a imagem, e por último fazer a síntese do olecranon. Então aqui vejam que a tróclea está ali em cima, o olecranon foi levantado, rebatido junto com o tríceps, o rádio luxado para posterior. Com essa exposição eu consigo ressecar os meus fragmentos da cabeça do rádio, essa é a prótese de prova. Depois eu consigo laçar ali por anterior o processo coronoide já para eu fazer o reparo ligamentar de toda essa cápsula anterior. E depois, por último, a fixação. Aqui está a prótese definitiva e o amarrilho fixando a minha cápsula anterior aí, ancorando como se fosse um pull-out. Então, foi isso aqui que nós fizemos, transformando uma situação ruim e grave como essa num cotovelo, de qualquer forma, estável e montado de novo. Mas a maior parte das vezes a gente consegue resolver com um acesso menos agressivo. Então, o acesso lateral, ele costuma ser muito mais fácil. Aqui nós temos as duas opções clássicas, que é a via de Kaplan e a via de Cocker. Vou explicar um pouquinho sobre elas, porque isso, quando eu entendi isso aqui, de verdade foi um divisor de águas na minha forma de fazer o acesso cirúrgico. Na hora que você entende a divisão, a diferença entre esses dois, você percebe o quão importante é a estabilidade do cotovelo. A via de Kaplan ela é mais anterior, ela entra entre o extensor radial do carpo e o extensor dos dedos, e a via posterior é no meio da massa muscular do ancônio. O problema da via de Kaplan é que ela, sendo mais anterior, você está colocando em risco um pouco maior o interósseo posterior, mas ele está bastante longe da via de acesso. Você consegue fazer isso com bastante segurança. Então, não ultrapasse a borda anterior do rádio, não é muito anterior ao seu acesso. Então, aqui ele está mostrando a diferença. Deixa eu. Acho que eu não consigo mostrar aqui. Então, aqui é a via de Kaplan. Você sai da região do epicôndilo, faz a via ela um pouco mais anterior, que é essa seta azul, diferente dessa seta amarela, que é a via de Cocker. Esse vídeo está disponível no VMed para todo mundo assistir. Por outro lado, a via de Cocker, que é a mais posterior, vejam que ela causa uma instabilidade posterolateral inerente só à via de acesso. Aqui não houve nenhum outro tipo de lesão. Só o fato de você violar esse complexo ligamentar lateral já é o suficiente para causar essa instabilidade. A via de Kaplan mais anterior, não. Independente da via que você faça, da força que você faça para posterolateral, ela permanece estável. Então, aí o conceito que a via de Kaplan, quando ela é um pouco mais anterior, você não viola essa instabilidade do complexo lateral, com isso você mantém uma boa estabilidade da cabeça do rádio para aquela subluxação posterolateral. Acessada a cabeça do rádio, você parte para a sua fixação, se possível for, ou para a artroplastia, se não houver a chance de reconstruir essa cabeça do rádio. Mas essa reconstrução do complexo lateral, tanto o pilar de sustentação ósseo quanto o reparo ligamentar, é fundamental numa situação como essa. Havendo a necessidade de fixação do fragmento do coronoide, e aí você tem as duas opções: ou você faz uma dissecção através de partes moles pelo flexor comum, ou você faz a osteotomia do epicôndilo medial. Particularmente, eu acho que não tem muita dificuldade técnica em fazer essa divulsão através das partes moles sem precisar mexer no osso, mas sempre isolando o nervo ulnar, que essa é uma das principais complicações que a gente observa no tratamento dessas fraturas. E, de acordo com o tamanho do fragmento, aí sim você parte para fixação com parafuso ou com pull-out, amarrando a cápsula, se for um pedaço muito pequeno ou se ele tiver bastante fragmentado. Então, as recomendações atuais na tríade terrível são reparo do coronoide ou fixação da cápsula anterior, fixação ou substituição da cabeça do rádio. É importante, o cotovelo não fica estável se você não reconstrói esse pilar lateral todo, mas o reparo desse complexo ligamentar lateral. E, se você ainda assim não estiver confiante,
Fixador externo articulado, primeira opção, que você libera o paciente mais rápido. Se você não tiver essa necessidade ou essa disponibilidade, e aí você pode lançar mão, mas o cotovelo precisa ele ficar reduzido. Então, lança mão no fixador normal mesmo, depois de 2, 3 semanas você libera para mexer. O fixador articulado, você estabelece o centro de rotação dele, monta o fixador e com isso você consegue liberar o movimento mais rápido. Orienta direito o seu paciente, que logo no pós-operatório ele já está liberado para mexer e no final das contas você consegue ter toda essa estabilidade para cicatrizar essa parte ligamentar e o paciente fica livre para fazer os movimentos. E para terminar, as fraturas coronais, são essas fraturas da tróclea e do capítulo. Normalmente a fratura do capítulo ela é mais comum, ela pode ter o traço que se estende mais para medial e aí ele acomete a tróclea, isoladas ou em conjunto, mas a maior parte das fraturas elas são realmente do capítulo. Algumas fraturas têm essa associação da tróclea. Para os fragmentos muito pequenos ou infixáveis, se eles estiverem atrapalhando o movimento, em uma contraprova com injeção de xilocaína já é o suficiente para te mostrar se se bloqueia por causa da dor ou de algum fragmento, você consegue fazer só essa ressecção simples, não adianta querer fixar o infixável, só colocar um parafuso que vai ficar servindo de ponto de atrito para o osso e só vai piorar a situação. Então, se os fragmentos forem infixáveis, só ressecção simples de alguns fragmentos do capítulo não deve trazer grandes prejuízos. A tomografia ela é importante nesse tipo de fratura. Essa sim tem um conceito novo, que é a integridade dessa parede posterior. Por que que isso aqui é importante? Porque quando eu tenho uma situação como essa, onde a minha parede posterior ela está fraturada, isso não me permite a fixação de posterior para anterior. E aí eu preciso ter um acréscimo de bloqueio ortogonal para tentar manter essa fratura na posição. Então, quando eu tenho a integridade da parede posterior, eu consigo fazer parafusos de autocompressão, parafuso tipo Herbert, de anterior para posterior ou de posterior para anterior, dependendo do meu acesso, quanto eu acho mais fácil, eu estou mais familiarizado, ou até a síntese com material convencional, desde que não penetre a superfície articular e que não atrapalhe na minha mobilidade, isso tem que ser visto no intraoperatório. Então, cotovelo permitindo a sua extensão sem estar com esse parafuso atrapalhando, está tudo certo. E em situações onde eu tenho maior instabilidade, vejam que aqui eu tenho um parafuso de anterior para posterior, promovendo a minha autocompressão, o parafuso está sepultado, e uma placa ortogonal, porque era uma fratura que tinha esse acometimento da parede posterior, com isso eu consegui fazer toda a minha estabilidade do cotovelo, depois o reparo ligamentar, aqui a paciente com 2 meses já está praticamente normal, faltou um pouquinho de extensão, e o que eu fiz aqui foi pedir para uma órtese noturna para o término de ganho de extensão, com isso ela foi ganhando cada vez mais. Então, para casa, para terminar essas fraturas cuja luxação é do capítulo ou do capítulo da tróclea, tomografia é importante. A avaliação da integridade dessa parede posterior é um conceito novo que tem tomado forma para essas fraturas coronais, a via de acesso bastante cuidadosa e mobilidade precoce, como quase todas as cirurgias do cotovelo aí, elas são fundamentais. Bom, era isso, meus amigos. Caio, muito obrigado, excelente aula também. E são casos sempre difíceis. O cotovelo é a articulação que eu acho que acaba mais dando problema, né? Uma articulação que tem uma tendência à rigidez muito grande. Então, você tem que ter uma fixação estável, que permita a mobilidade precoce. Tem toda a parte ligamentar também. Então, realmente é uma articulação bastante difícil de ser manipulada, né? De ser operada, enfim, de ter bom resultado. Sim. E eu quero perguntar para você o seguinte, né? Você falou das fraturas do capítulo quando está isolado e quando você tem uma extensão para a tróclea. Quando você tem essa extensão para a tróclea e você tem um desvio significativo, você muda a sua via de acesso, porque você mostrou as vias de acesso laterais para fraturas do capítulo. Como é que você consegue controlar o traço que vai para a tróclea através de uma via de acesso lateral? Você faz a via de acesso lateral maior? Você tem alguma outra tática? Ou você entra anterior? O que que você faz nesses casos? Eu não gosto da via de acesso anterior do cotovelo, porque ela me traz bastante rigidez. Depois, para ganhar a extensão do cotovelo é muito difícil. E qualquer cicatrização nessa cápsula anterior vai me trazer problema de extensão depois. E, de verdade, você consegue chegar até bem perto do outro lado, né? Do lado medial, pela via de acesso lateral. Então, até na imagem que eu mostrei na aula aqui, eu consigo ver o capítulo, que tinha um parafuso passando, e praticamente 2 terços da tróclea eu consigo ver. Nós estamos falando, são fraturas coronais, é diferente daquela fratura baixa, supra-enter, onde aí sim se faz mandatório uma osteotomia do olecranon para que você consiga ter a redução dessa superfície articular de verdade. Mas para essas fraturas coronais, dificilmente você vai precisar associar uma via de acesso medial. E se houver a necessidade, se você não estiver satisfeito com a sua redução,
Eu prefiro fazer a via de acesso lateral, vou até onde eu consigo, mantenho a minha redução lateral e entro por medial, mas eu prefiro não violar a cápsula anterior diretamente através dela, porque isso costuma dar bastante rigidez e ganhar a extensão do cotovelo de verdade não é fácil. Muito bem. Alguém tem alguma pergunta para o Caio? Ô, Caio, Pois não, Pedro? posso dar um pitaco outra vez? Ah, eu sabia. Eu estava me segurando. Estava assim, fica quieto, fica quieto, fica quieto, fica quieto. Eu estava segurando. A verdade é o seguinte, é que quando você tem esse tipo de fratura coronal, que você vai trabalhar para fazer a fixação, você sabe que você uma área você vai ter que atacar. Ou você vai atacar a parte anterior, onde você vai colocar o teu parafuso de anterior para posterior para fixar, então você vai e vai destruir a tua articulação, ou vai destruir a cartilagem, ou vai afetar, vou falar assim que é melhor, a cartilagem anterior, né? Ou você pode Sim. ir por via posterior, de trás para frente. Você falou que prefere de trás para frente, não é isso? Eu prefiro fazer com um parafuso sepultado, parafuso de alta compressão, tipo Herbert, de anterior para posterior. Ah, tá bom, Eu entendi. garanto a minha redução da articulação. Eu consigo olhar pela frente e sepulto meu parafuso, onde eu tenho certeza que ele não está atrapalhando em absolutamente nada. É porque toda vez que a gente vai entrar pela parte de trás, quer dizer, eu, na verdade, particularmente eu, tá? Eu evito entrar na parte de trás, que é a parte que tem a circulação do capítulo. Então, quanto Exatamente. menos eu entro na parte de trás, mais aquele capítulo vira o meu enxerto e mais chance eu tenho de recuperar. Quanto mais a gente bota placa posterior, placa, não sei, entra por trás, disseca por trás para você ver fixação, tem que lembrar que sempre ali é a área da circulação dessa região. E aí você pode morrer essa região toda, né? Aí sim Não, você a você gente tem tem toda que a morrer. razão. Você tem toda a razão, e essa é uma grande discussão que eu tenho aqui, né, com o Fregonese, que ele prefere fazer a osteotomia e ele prefere entrar por posterior. Mas de verdade, eu acho que a gente lesa muito mais e é mais difícil, né? Eu não sei, É, talvez seja a opção, né? Eu prefiro não, entrar por lateral, entro por lateral, fixo de anterior para posterior, e se precisar, eu tô com a parte do côndilo ali para colocar algum tipo de fixação, tá tudo certo. e você usa também aquela placa de suporte anterior, pequenininha anterior, para garantir uma função mais precoce do paciente? Já Aquela plaquinha. precisei. Oi? Eu já precisei, mas era uma situação diferente. Era uma fratura do côndilo associada à fratura do capítulo. Então eu tinha uma fratura do. Imagina que seja uma fratura do húmero distal, do côndilo lateral, mais o capítulo quebrado. Então essa sim foi uma situação onde eu precisei associar placas. Eu coloquei duas placas, uma lateral e outra anterior, para poder estabilizar o côndilo de alguma forma que eu conseguisse manter a estabilidade para poder liberar o movimento. Mas só para o capítulo, uma placa anterior, não. Não usa. Não, só para o Mesmo capítulo, quando não. o fragmentão é grandão, aquele capítulo bem grande, bem de osteoporótico, que você sabe que teu parafuso não vai fixar. Você não bota para Ah, garantir a função. quanto maior o fragmento, melhor. Vão dois ou três parafusos, mas a placa não. Tá, tá ok. Não gosto, não. Maravilha. Obrigado, Caio, cara. tem uma pergunta aqui das pessoas que estão nos assistindo. No Sim. fixador articulado, você mantém algum tempo travado ou já libera a mobilidade de imediato do fixador externo? E se mantém travado, por quanto tempo você mantém travado para depois começar a liberar o movimento? Não. Se você conseguiu estabelecer o centro de rotação adequado do fixador externo, você está autorizado a liberar imediatamente, porque ele não vai tensionar os complexos ligamentares, tampouco colocar pressão em cima da cabeça do rádio ou do processo coronoide. Já precisei usar o fixador articulado para diversas situações. Imagina uma fixação do coronoide onde você tem uma fratura pequena que você imagina que a fixação ela possa ser insuficiente, não por inabilidade técnica ou questão de material, mas o fragmento é pequeno, só cabe um parafuso e é o que tem para fazer. Então, eu preciso proteger aquilo lá de alguma forma. Ou uma fratura da cabeça do rádio, que eu optei pela fixação, não usei a prótese, mas eu acho que ela não suporta carga de imediato. Eu preciso que aquilo ali cicatrize. E associado à instabilidade inerente ao reparo do complexo lateral, que mesmo assim, na hora que você roda para um lado ou para o outro, lembra que é uma fratura luxação, às vezes o reparo de um ou dois ligamentos não é o suficiente para manter isso daí. Reparei a cápsula anterior, reparei lateral, precisei entrar por medial, reparei medial e ainda assim eu percebo que o cotovelo não está
muito estável, o fixador articulado ele é uma ótima opção, mas ele permite que você faça a flexo-extensão e a pronossupinação sem carga axial em cima do cotovelo, em nenhum dos planos. Então, a liberação do movimento é imediata. Acabou a cirurgia, no intraoperatório já sai destravado, não deixa travado tempo nenhum, não. Tem uma Perfeito. pergunta. Pois não. Posso, para terminar. Caio, nessas fraturas, parabéns pela sua apresentação, muito boa. Nessas fraturas em pacientes mais idosos, às vezes a gente tem o coronário pulverizado, você não consegue montar, é difícil, e o cotovelo fica instável. Não só por vários fatores, mas ele fica instável. Se você não tem um fixador articulado, como é que você faz para manter a. Você vai usar um fixador para poder. Quanto tempo e como é que se procede? Porque acho que não é a realidade de muita gente, né? Não, exatamente. Então, por isso que eu deixei até claro que, assim, se você tem a disponibilidade do articulado, ele é uma excelente opção. Se você não tem, usa o fixador normal. Esse sim vai ficar travado e você precisa entrar naquele. É um problema, né? Você deixa pouco tempo, ele não cicatriza. Você deixa muito tempo, ele vai ficar duro. Mas a fratura é uma fratura grave. Normalmente eu deixo, dependendo da minha fixação, se eu estou razoavelmente satisfeito, eu deixo 2 a 3 semanas com o fixador. Agora, se a fratura é muito ruim, eu não tive poder de fixação, nada, imagina uma situação, nós estamos falando do mundo real, tá? Eu estou aqui no Hospital do SUS, onde tem uma colher, um garfo e uma faca para tratar um cotovelo desse. O que que eu faço? Aquilo que é fixável, fixo. Aquilo que é reparável, eu reparo. Monto um fixador externo e depois de 4 semanas eu libero o fixador para começar a mexer com o cotovelo já estabilizado. Acho que o Pedrão sábado que a gente conversa bastante sobre cotovelo. Esse é o mundo real que a gente vive, né? Infelizmente. Infelizmente. Caio, você acredita naquelas órteses articuladas? São situações muito específicas onde eu coloco a órtese. Para estabilidade ligamentar, eu não acho que ela é suficiente, não. Só a É, órtese após esse reparo, falar, ao invés de eu colocar o fixador articulado, vou colocar aquela órtese bonita, que tem uma catraca aqui que se limita. Não, aquilo lá para mim né? não Não é serve nada. para esse tipo de estabilidade que você precisa dar. A única função para essa órtese para mim é, tá faltando ganhar extensão, tá faltando ganhar flexão, eu uso essa órtese e deixo ela travada à noite para o paciente ir ganhando aos poucos o alongamento que falta, seja para que direção for. Mas para manter estabilidade não funciona. E nunca fica no centro rotacional. Quer dizer que nunca te ajuda em nada, né? Não, É é uma uma órtese haste bonita, né? uma Ela é órtese uma, genérica, por mais que ela tenha PMG e se acerte com velcro, de verdade não desculpa, tem a estabilidade. ela é bonita, mas ela não ajuda em nada. Essa também acho. Ó, Isso é caro. eu já tive a oportunidade de vestir uma dessa, não como paciente, só para testar mesmo. Você fala, é bonita, mas é ordinária, ela não tem toda aquela Safada. estabilidade que você merece, que mereceria, não. É isso aí. Eu também acho que não serve para nada. Perfeito. Já viu? E cara, custa R$ 500 uma órtese dessa articulada. Isso aí é mais vagabunda. Muito bom. Então, eu gostaria de agradecer a todos, aos nossos palestrantes, pelas brilhantes aulas que vocês apresentaram. Eu acho que a discussão foi muito satisfatória, muito proveitosa para todos. Nós sempre aprendemos bastante, nessas reuniões. E lembrando para quem está nos vendo que a próxima reunião SEC nossa vai ser no dia 30 de outubro e nós vamos falar sobre infecções, tá? Infecções relacionadas às fraturas. Então, eu aguardo vocês. Espero que vocês estejam conosco novamente. Muito obrigado, boa noite a todos, uma boa semana a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até logo.